Boa tarde a todos. É com grande satisfação aqui que eu participo do nosso grupo de Teoria das Relações Internacionais. Agradecer a presença de todos, em especial dos professores Paulo Grando e Paulo Ferreira. E para o nosso encontro de hoje, eu vou apresentar as ideias centrais do artigo intitulado Alcançando a Cooperação sob Anarquia, Estratégias e Instituições. O artigo de 1985, escrito pelo Robert Axelrod e pelo Robert Owen Keohane. Como de praxe, o grupo tem estabelecido aqui nos encontros, a gente faz essa pequena apresentação a respeito da biografia e do trabalho dos autores. Os autores, o Robert Owen Keohane nasceu em 1941 e ele, já jovem, eu acho que no ano de 1964, ele defendeu uma tese de PhD como cientista político em Harvard. Como vocês sabem, o Keohane é considerado um dos grandes cânones das relações internacionais, não só pela obra que até vai ser apresentado um capítulo pelos colegas na aula de hoje, Poder e Interdependência, em parceria com o NAI, mas também, talvez uma das obras centrais para estudo teórico das relações internacionais, o After Hegemony. Também não pode ser deixar de falar a respeito de outro artigo bem interessante da década de 60, que seria Lilliputian Dilemmas, ou Dilemas Lilliputianos, do qual o autor descreve a cooperação de pequenos estados e como que eles conseguiriam barganhar frente aos grandes estados no cenário anárquico. Agora, o Robert Axelrod, ele é formado em matemática, pela Universidade de Yale, mas o seu mestrado, o seu PhD, é em ciência política. O Axelrod é um autor bem conhecido no cenário norte-americano, não só para as ciências sociais, mas também para matemática, quando ele trabalha com a lógica. No ano de 2015, ele ganhou do presidente Obama a Medalha Nacional de Ciência. E a grande obra, talvez a magnus opus dele, como eu coloquei ali sobre o Keohane, que é After Hegemony, é A Evolução da Cooperação. Obra esta que vai alcunhar aquele termo que vocês devem ter visto no artigo, que é The Shadow of the Future, ou A Sombra do Futuro, que eu tive muito problema para tentar traduzir esse termo. Tive que ir na obra dele, depois eu vou colocar uma citação para explicar exatamente o que eles querem dizer com essa ideia. Vamos lá. Como vocês podem perceber a partir da leitura, esse artigo ele se insere no zênite do terceiro debate, ou seja, o debate entre neorrealistas e neo-institucionalistas, obviamente para falar a respeito acerca dos ganhos, em relação aos ganhos da cooperação nas relações internacionais, ou seja, entre ganhos absolutos e ganhos relativos. O mote central do artigo seria perceber em quais condições a cooperação é alcançada. Ela varia de acordo com os assuntos e com o contexto em questão. Para os autores aqui em tela, a cooperação de fato não seria considerado como algo bom e nem ruim. A cooperação não significa não é sinônimo de harmonia, porque harmonia, os atores inseridos no contexto, eles só têm, digamos, ganhos a compartilhar, mas de fato cooperação seria um misto entre interesses que podem ser alcançados, mas também situações conflituosas. A respeito da anarquia, a anarquia para esses autores, obviamente, se refere a um cenário internacional que a força das leis, das regras, não se aplica formalmente, só que nesse ambiente anárquico a gente pode ter uma espécie de sociedade internacional. Existe um espaço para cooperação do qual os autores vão colocar aqui para a gente. E, em certa medida, como que o texto vai se colocar para o leitor? Ele se coloca na forma de simpósios, eles utilizam essa palavra, que de fato vai ser uma série de estudos
de caso para ilustrar as condições em que a cooperação se faz no cenário internacional, ou seja, como que os atores percebem os seus ganhos através da estrutura, e através da estrutura a gente vai perceber a subdivisão em 3 elementos, que seria, no caso, a sombra do futuro, a estrutura de payoff, ou a estrutura de recompensas, e também o número de atores que estão inseridos nesse contexto. E a segunda parte do artigo vai destacar o contexto da interação e vai colocar as diversas temáticas dos quais os atores cooperam, sejam essas temáticas estejam associadas com temáticas diferenciadas que podem ser ligadas por estratégia de linkage e outras peculiaridades das quais eu vou colocar ali para vocês. Então vamos lá. Primeira parte, falando a respeito dos efeitos da estrutura sobre a cooperação. Dentro dos efeitos da estrutura de cooperação, os autores vão colocar a primeira parte da seguinte maneira: estrutura de recompensas, né? O payoff structure, seriam preferências mútuas e conflituosas. Como que esses atores vão tentar explicar, podemos dizer teoricamente, a formação dessas estruturas e que nelas existem, digamos, a possibilidade de cooperação e de defecção, ou seja, no caso de não cooperação. Eles vão colocar essas estruturas através, digamos, do conhecido, da conhecida teoria dos jogos. Vocês sabem muito bem que a teoria dos jogos tenta explicar como são ordenados as preferências dos atores em relação à cooperação, ou seja, como que a estrutura recompensa esses atores que estão imiscuídos, digamos, nesse relacionamento. Para isso, deve ser percebido como os interesses são formados e preferências determinadas. Esse aspecto é bem relevante para a gente considerar, pois a percepção é algo bem subjetivo para ser percebido, digamos, no contexto geral, quando a gente olha empiricamente. Mas na teoria dos jogos, a percepção ela é de certa maneira delimitada. Então nós temos aqui, como coloca na primeira parte do artigo, diversos jogos que demonstram essa estrutura de recompensas. Ali no número 1, a gente tem o dilema do prisioneiro. Até mesmo o dilema do prisioneiro foi talvez abordado com maior ênfase pelo Robert Axelrod naquela obra que eu falei para vocês sobre a evolução da cooperação nas relações internacionais. Então, quando a gente coloca o jogo do dilema do prisioneiro, nós percebemos que a interação entre o ator A e o ator B, ela tem uma recompensa maior para o ator que resolve não cooperar, se concomitantemente o ator B resolve cooperar. O que a gente pode aprender? Como que a gente demonstra que a teoria dos jogos coloca essas recompensas para a gente, em especial no dilema do prisioneiro? Obviamente que no artigo ele vai colocar diversos exemplos para exemplificar: dilema do prisioneiro, deadlock, o stag hunt, que é caça ao cervo, e também o chicken game, o jogo da galinha. Mas dentro desses jogos varia como os atores percebem os ganhos que eles podem ter em cooperar ou não cooperar. O dilema do prisioneiro, né, não sei se vocês viram que no artigo aqui em xeque, ele não vai explicar o que significa o dilema do prisioneiro. Ele só vai atribuir logicamente como que as preferências estão dispostas. Mas só vou falar para vocês rapidamente. O dilema do prisioneiro é uma situação hipotética em que tem 2 prisioneiros que são colocados para o interrogatório e eles têm certas recompensas a partir da decisão que eles tomam em relação a cooperar e não cooperar em relação ao hipotético crime que eles fizeram. O que eu quero dizer com isso? Que quando eles são interrogados, a matriz se coloca da seguinte maneira:
o prisioneiro A, se ele, digamos, tem a opção por entregar o seu comparsa, mas de maneira concomitante, se o seu comparsa ele coopera, não entrega o prisioneiro A ele tem um ganho maior, ele é solto e o outro prisioneiro é preso. Agora, não existe somente essa preferência. Se porventura o prisioneiro A resolve cooperar e o prisioneiro B também, eles têm a segunda, digamos, a segunda estrutura, desculpe, o segundo item de maior recompensa, que no caso os dois teriam 1 ano de prisão para cada um. Então seria essa recompensa. Agora, se os dois resolvem, no caso, concomitantemente, fazer a defection ou a defecção, os dois terão resultado pior, os dois cumprirão uma pena de 2 anos cada um. Agora, a estrutura para o prisioneiro A, se ele resolve cooperar e concomitantemente o prisioneiro B resolve entregar o seu comparsa, ele fica preso 3 anos e o prisioneiro B é solto, ou seja, o inverso da matriz da primeira opção. Então esse é o jogo do dilema do prisioneiro. Obviamente, quando a gente olha no primeiro momento o dilema do prisioneiro, a gente percebe que de imediato a melhor estrutura de recompensa é a primeira, ou seja, o prisioneiro A entregar o seu comparsa e o B cooperar. Só que no artigo é bem interessante a gente ver que quando a gente vai colocar reciprocidade para as relações internacionais, essa reciprocidade significa que em diversos jogos, em especial na esfera econômica, os jogos são repetidos, significam iterated games. E os atores eles aprendem dentro dessa estrutura que, no final das contas, o melhor resultado seria, hipoteticamente, o de número 2, seria o resultado da cooperação, ou seja, a cooperação valeria a pena, porque quando os jogos são repetidos, de certo modo o prisioneiro A, ele pode regatear aqui no começo e ser livre e o outro comparsa a ser preso, só que quando haverá a repetição dos jogos, o prisioneiro A já vai ficar, entre aspas, conhecido na praça como alguém caloteiro. Então, se ele for preso novamente, ninguém vai querer cooperar com ele. Agora, essa é a questão da reputação, que é muito importante depois quando a gente fala sobre regimes internacionais. Essa questão eu vou botar mais à frente. Pessoal, só para fazer um adendo aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente em relação a essa matriz lógica aqui, vocês perguntem, que eu vou tentar na medida do possível explicar para vocês. Agora nós temos outro jogo, né? Ou seja, os atores percebem outras recompensas e outras penalidades. O jogo de número 2 seria o caça ao cervo, que por incrível que pareça, essa lógica da caça ao cervo foi desenvolvida nada mais nada menos pelo Jean-Jacques Rousseau. E o caça ao cervo, de fato, é uma situação hipotética em que 2 caçadores, vivendo num estado de natureza, resolvem combinar para caçar um animal, um cervo. E se eles cooperam nessa caçada e conseguem atingir seu objetivo, eles vão ter a maior recompensa, que é o cervo, que é um animal de maior valor. Só que no decorrer do jogo pode ocorrer, porventura, de aparecer um outro animal menor na frente do caçador A, por exemplo, e ele não cooperar, e ele ter uma defection. Só que esse animal vai ser menor e ele não vai ter a estrutura, ele não vai ter recompensa de que teria do que se ele cooperasse. Agora, a defecção também é uma situação, é a terceira de valor para A e B, e, como no exemplo acima, para o jogador A, se ele, no caso, tenta cooperar e o D não tenta, ele tem a pior recompensa. No jogo de número 2, ou a caça ao cervo, nós temos aqui uma situação muito favorável para a cooperação. É até interessante, o texto traz um exemplo significativo de grandes potências que, no término de guerras mundiais, existe uma estrutura favorável para a cooperação, em especial no final da Segunda Guerra Mundial, em que União Soviética, a Inglaterra e Estados Unidos estavam derrotando o nazismo,
Essa ordem, quando da Segunda Guerra Mundial mostrava o seu desfecho, o seu término, ela estimulou todos os atores a cooperarem porque eles teriam mais incentivos para ganharem com isso. Agora, aqui o terceiro jogo significa o deadlock. O deadlock é um tipo de jogo que os atores eles têm uma percepção que a cooperação vale pouco a pena. E, em especial, ele traz o número 3 a respeito do deadlock, o cenário da véspera da Primeira Guerra Mundial. A situação em que Alemanha, Rússia e Áustria estavam inseridas, em que a Alemanha tinha uma doutrina militar expansionista e que, do ponto de vista dos governantes alemães, somente a expansão territorial, e essa expansão territorial não tinha um viés cooperativo, era percebido como um interesse nacional, significava pouco espaço para a cooperação. Então vejam, no deadlock, se os dois autores não cooperarem, ocorrer a defection, eles têm, no caso, aqui dentro dessa matriz, o segundo melhor resultado. Obviamente, se que é muito difícil ocorrer se vier a cooperar e o outro não, terá a melhor estrutura. E por fim, número 4, nós temos o chicken game, ou o jogo da galinha. Esse jogo também tem uma lógica muito interessante, em que cooperar, a gente percebe que mesmo assim a cooperação mútua ela é apenas o segundo melhor resultado, mas a não cooperação, se A e B fizerem defection, eles vão ter o pior resultado. Mas como que a gente explica a lógica desse jogo da galinha? O jogo da galinha, hipoteticamente, seria aquela brincadeira de dois carros estarem correndo um em direção ao outro. O jogo da galinha, quem ganharia o jogo, quem teria o melhor resultado, seria o ator que, no caso, até o Axelrod, ele usa defection e cooperate. Só que em outros exemplos eu tive vendo que eles não usam defection e cooperate, eles usam o termo desvio e straight, que é linha reta, permanecer em linha reta. O melhor resultado é o ator, digamos, ser mais corajoso, mais valente, permanecer em linha reta até o outro ator desviar. Então ele ganha o jogo, tem a melhor recompensa. Só que a segunda melhor recompensa é se ambos cooperarem, é se ambos desviarem o carro para não haver um choque. A terceira, obviamente, pensando em relação ao ator A, é que se o ator B ganhar o jogo, se ele tirar. Agora, o pior resultado, por incrível que pareça, é se os dois continuarem em linha reta, não cooperarem. Por quê? Porque os dois vão chocar e, obviamente, dependendo de como se computa esse tipo de jogo, é a matriz mais, digamos, o valor mais desfavorável para esse tipo de jogo. Para uma observaçãozinha. Perfeito. Toda essa discussão implica sempre observar o que está em jogo. A cooperação depende do prêmio. Esse é o elemento fundamental nas relações internacionais. A dificuldade da cooperação é quando está em jogo soberania e quando está em jogo elementos vitais. Essa discussão os autores pouco discutem, né? Quer dizer, eles constroem um universo teórico em que questões fundamentais não aparecem no modelo de análise. Não pode esquecer disso. Portanto, é válida para discussões de cenários econômicos, é válida para transferência de tecnologia, para elementos culturais, ou seja, em alguns aspectos é muito eficiente o modelo, em outros ele tem problemas. Essa é a minha opinião que eu trago para o apresentador. Ele traz, até no final, na conclusão, os problemas, ele enumera 4 problemas para a aplicação desse modelo. Mas o que, na minha humilde opinião, eu acho muito interessante é a maneira que eles delimitam para tentar explicar as situações em que ocorrem ou não a cooperação no cenário internacional. E a gente pode perceber isso aqui é a American Social Science. De certa maneira, você tentar delimitar o fenômeno para facilitar
uma explicação, por mais que eles vão utilizar da história, vão tentar descrever o contexto para explicar onde que ocorre e de que maneira a cooperação ocorre ou não vem a ocorrer. Chegamos na dita A Sombra do Futuro. Poxa, eu fiquei, vou admitir para vocês, no dicionário procurando se existia essa expressão já na língua inglesa, colocada no dicionário, Shadow of the Future. Porque ao mesmo tempo, se vocês forem procurar a tradução de shadow, pode significar uma coisa positiva ou negativa. De maneira geral, sombra, the shadow of the future, ao primeiro momento parece uma assombração ou algo, um prenúncio do futuro. Só que os autores, eles discutem, acho que umas 2, 3 vezes no texto, que seria louvável você alongar a sombra do futuro. De fato, sombra do futuro é algo em que eles desejam para se alcançar a cooperação, em especial quando os jogos se repetem. Então essa frase, como eu disse para vocês no começo da apresentação, ela foi alcunhada pelo Robert Axelrod, em que ela descreve como como os atores adotam perspectivas de longo prazo para se voltarem a situações em que se repetem para ter escolhas em dilemas sociais. De certa maneira, eles têm medo em relação ao futuro e eles querem antecipar esse futuro para perceber o quanto que eles podem cooperar ou não. Então, sobre a sombra do futuro, pensar futuramente como e quando poderá haver a cooperação, e para isso, os atores devem ter informações acerca das ações dos outros atores, e a respeito disso, é interessante que eles colocam as diferenças entre a arena econômica e militar. Diferença da percepção dos atores em relação à arena econômica militar. Porque no começo, até professor Grande, em relação ao que o senhor estava falando, eles utilizam o mesmo modelo para analisar as interações na área político-econômica e de segurança militar, como eles colocam no texto. No primeiro momento, nós somos levados a pensar que na arena militar se coopera menos e na arena econômica se coopera mais. Porque as apostas, como ele coloca no item B, no item 2 desse Sombra do Futuro, as questões em aposta, de stakes, as questões na esfera militar, ou seja, muitas vezes, se você não coopera, se você entra em conflito, as penalidades são extremas. Pensem no caso da Primeira Guerra Mundial, que eles colocam várias vezes durante o texto, o que aconteceu sobre não cooperar, o que ocorreu sobre, depois o que eu vou colocar para vocês, no caso da Áustria, de não saber penalizar, não saber ter um punishment correto em relação à Sérvia, para não provocar a ira ou a fúria da Rússia. Então essas questões são bem importantes. E para a área econômica, nós percebemos que os autores levam a crer que as situações elas são mais favoráveis para acontecer a cooperação. E porque o que está em jogo na área econômica, teoricamente, não teria um risco muito alto, não teria um custo muito alto como na militar. Até eu soube que irão apresentar o capítulo 1 e 2 hoje do Poder e Interdependência, e eu lembro muito bem, eu não cheguei a ler para hoje, que tem um gráfico do Kyohei Dunai, em que eles tentam valorar nos indicadores os custos entre a arena econômica e militar, na interdependência simétrica. Ou seja, eles partem desse raciocínio que os custos para a arena militar são muito maiores. Só que nesse mesmo exemplo da Sombra do Futuro, eles trazem algumas exceções. 2 exemplos bem interessantes sobre essa questão da informação essa voltada para a Sombra do Futuro, em que os bancos, para tentarem lucrar nas suas transações, eles escondem muito mais a informação de um perante aos outros. Só que em negociações de armamentos nucleares, dependendo do contexto, se há porventura a possibilidade de uma detente, de um relaxamento das tensões,
os atores vão sim demonstrar o quanto que eles possuem ou não de armamento nuclear. Até o caso, se a gente pensar em regime internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, nós temos aí um exemplo de um regime internacional que consegue ter bastante transparência para olhar o quanto cada lado possui de armamento. Então, a informação nessa área militar, por incrível que pareça, ela é mais transparente do que a área econômica. Então, ele traz esse exemplo. E, por fim, o problema da punição em relação ao número de atores. Isso aqui eu achei bem bacana, porque a grande temática do terrorismo não estava em voga nessa época, não havia 11 de setembro, mas aqui está claro que os estados nacionais, eles têm sérios problemas para penalizar outros atores que não são estados nacionais, que é no caso dos terroristas. Então, esse problema de punição em relação ao número dos atores, o primeiro deles, em que os autores destacam, é a inabilidade de identificação. Em 1983, houve um ataque, um atentado a uma base norte-americana no Líbano, e havia poucas informações de que esse atentado havia sido orquestrado a partir da Síria. E é uma situação que os autores colocam que lembra o dilema do prisioneiro. Por que lembra o dilema do prisioneiro? O melhor resultado seria você punir esses terroristas que fizeram o atentado. Só que os Estados Unidos não tinham informações suficientes aonde estavam e se realmente eram terroristas. Não tinha isso no texto, mas eu fui pesquisar se eram xiitas, se eram sunitas. E se os Estados Unidos resolvesse penalizar, ele poderia atacar o alvo errado. Então, tinha problema na identificação desses terroristas. Então, ele resolveu cooperar e ter o segundo melhor resultado no dilema do prisioneiro. Identifica o ator, mas não consegue punir. Eles gostaram desse exemplo no texto, da guerra anglo-hanseática. Alguém já ouviu falar da Liga Hanseática? Não. A Liga Hanseática era uma série de estados mercantes no Mar do Norte. Cidades, estados independentes na época, Lübeck, Hamburgo, algumas cidades hoje que estão na Lituânia, na Suécia. E o Reino Unido, quando começou a expandir a sua política mercantilista para aquela região, começou a atacar vários barcos de comércio da Liga Hanseática. Só que as cidades independentes da Liga Hanseática, elas não tinham armamento, não tinham uma marinha apta o suficiente para conseguir punir os britânicos. Terceiro, falta de incentivo para a punição. Eles deram uns exemplos a respeito de bancos, a respeito da Inglaterra na década de 30, em que ela alterou a sua política monetária e os atores menores não tinham incentivo para tentar refazer um acordo com a Inglaterra sobre essa nova política monetária que estava prejudicando a eles. Mas, desculpe, para mim não ficou muito claro esse exemplo. Então eu pensei o exemplo da Liga das Nações. Qual exemplo seria esse da Liga das Nações? Na Liga das Nações, vocês lembram muito bem que a guerra era proibida. E a Itália atacou a Abissínia, ou a Etiópia, se eu não me engano, em 1937. Só que, pela inépcia da Liga e talvez por uma falta de capacidade, Inglaterra e França não tinham incentivo, e também a Etiópia estava longe dos seus interesses nacionais, eles não tinham incentivo suficiente para punir a Itália. Também como aconteceu com o Japão quando atacou a Manchúria um pouco antes. Ou seja, por mais que o objetivo de segurança coletiva da Liga era a segurança de todos, para os atores individuais eles não tinham incentivo suficiente para fazer isso. E aqui o quarto, problemas para identificar a maneira certa de se punir esses atores. Esse exemplo também, particularmente, eu achei interessante, porque vocês sabem muito bem o contexto histórico do qual ocorreu a Primeira Guerra Mundial, o assassinato do arquiduque Ferdinando, em 1914, por um extremista sérvio, e vocês sabem muito bem que a Áustria, em virtude desses acontecimentos, pegou pesado ali com a Sérvia, e a Rússia, que há muito tempo
estava com uma aliança com a própria Sérvia, queria defender a Sérvia, principalmente os seus interesses ali no leste europeu, decretou guerra automaticamente à Áustria, que era aliado da Alemanha, e vocês sabem muito bem como se desencadeou na Primeira Guerra Mundial. O que esses autores discutem aqui é que haveria outra maneira. Eles fizeram um estudo contrafactual, se tivesse regimes internacionais, mas se também tivesse outra maneira correta de se punir esses atores, a Áustria conseguiria um resultado mais favorável de não provocar a fúria dos russos e colocar os sérvios no seu devido lugar. Então, essa observação que eu coloquei aqui para vocês, o papel dos regimes internacionais na punição, porque os regimes internacionais, a partir do momento que eles são formados, os atores já têm conhecimento do funcionamento dos regimes internacionais. Por mais que os regimes internacionais não tenham, digamos, a força do direito internacional ou até mesmo de uma entidade soberana para o seu plano interno, os regimes internacionais fornecem informações, procedimentos que são aceitos por esses atores. E eles funcionam mais ou menos como a gente pensar na ótica do dilema do prisioneiro, que quando se repetem os jogos, se os atores que não cooperaram dentro dos regimes, além de eles terem punições arquitetadas, compartilhadas, simplesmente a maior punição para esse ator que não coopera é não participar do próximo arranjo ou da próxima negociação. Um exemplo crasso disso é os países latino-americanos quando declararam uma moratória na década de 80, o Brasil, o México e a Argentina. Ou seja, eles não iam conseguir mais pegar empréstimos a partir do momento em que eles fizeram uma estratégia de chantagem, blackmail, para tentar renegociar a dívida. O FMI não quis negociar, esses países se deram mal e o Brasil, a gente passou por maus apuros, até esses maus apuros estão bem escritos no artigo do professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, que é o Brasil e os regimes internacionais, um artigo bem interessante, para demonstrar como que o Brasil passou apuros na década de 80 por não fazer parte dos regimes internacionais. Em certa medida, nós estávamos maculados perante o cenário internacional. Não só pela questão econômica, pela questão ambiental, pela questão dos direitos humanos. O Brasil, ele não tinha uma reputação necessária para participar desses regimes. Então, outra lógica para vocês entenderem entre cooperar e você fazer uma estratégia de defection, né? Que tem essa palavra em português, é defecção mesmo, ou cheating, né? Você trapacear, é que você não adquire reputação. Eu acho que essa é a grande sacada de estudar regimes internacionais, porque realmente o cenário é anárquico, mas essa reputação, ela explica porque há formação de cooperação de certos relacionamentos dentro do cenário internacional. Agora nós vamos para o segundo pé aqui do artigo, para falar do contexto de interação. Outra passagem bacana, quando a gente vai ler sobre o contexto de interação, é que esse artigo foi lançado em 1985 e a gente já percebe aqui que está claro um projeto de pesquisa a ser perseguido. Pergunto para os professores aqui, para o Pasolini, qual projeto de pesquisa vai sair daqui quando eles escrevem sobre alavancagem temática, estratégia de linkage e esse número 2 aqui que está na cara, né? Eu botei assim, não está no texto, né? Coloca tabuleiros diferentes, jogos de 2 níveis, porque o artigo do Robert Putz, né, o projeto dele vai iniciar em 87, 88. Mas aqui já está claro que nós temos, para pensar em jogos multiníveis, o que seriam esses jogos multiníveis? A gente tem conexões na área econômica, na área militar, a gente tem vários jogos, várias negociações sendo realizadas nas relações internacionais, só que os autores querem colocar aqui para a gente que elas não são estabelecidas de maneira isolada. Existem certas situações em que há conexões entre esses jogos. Eu vou demonstrar alguns exemplos aqui para vocês. O prêmio Nobel de Economia, em que ele coloca que todos têm que cooperar, não por fim em si, mas porque quem sai do processo de cooperação tem perdas maiores do que se ficasse dentro do processo.
É o Steve? Mente Brilhante. John Nash. Paradoxo de Nash. Que é muito usado pelo Axelrod quando ele vai explicar os modelos matemáticos, né? O Nash equilíbrio. Sim, a crítica que o professor fez ao modelo antes, da dificuldade. Mas aí o indivíduo é que o valor é supremo, a soberania é o valor supremo. Mas depende do que está se jogando. Sim. Veja bem, o que é claro nesse aqui, ele fala, vamos utilizar isso para jogos de não soma zero. Sim. Não. Sobrevivência do Estado Ele deixa claro no artigo isso. Então, eu sou bem depois corta, já. Só a nossa Dilma que escolhe sair sem pensar. Mas assim, ó, a parte do realismo já passou, né? Mas eu tenho que trazer, porque a base continua. Se a gente está no debate. Eu lembro do artigo do Mersheimer, a falsa promessa das instituições internacionais. O que adianta uma literatura, todo um método para justificar a cooperação, se quando o sistema mais precisa, que é exatamente nos jogos de soma zero, a teoria não funciona? Essa é a pergunta central daquele artigo do Mersheimer, que eu e a Lisa Martin tentam retrucar. Vamos estudar as duas. Aí a gente utiliza uma para outra. Mas vocês entendem? É exatamente em questões sensíveis, que envolvem segurança, que envolvem interesses relativos, quando o Estado se importa com o interesse relativo, que a abordagem ela não consegue penetrar para explicar. No ambiente controlado, no âmbito da obra, é possível cooperar. Quem vai querer cooperar a questão da Crimeia, da Ucrânia? Quem vai querer cooperar a base de Sevastopol, que os russos tiraram? Um jogo de soma zero. Exatamente. Não sei se você lembra do evento da Belto do Ricardo lá no passado, logo depois dos atentados em Paris. Nós três lá, naquele evento, que tem um teste aí. Sim, perfeito. E ali eu falei, olha, não vai haver cooperação para destruir o Estado Islâmico, porque isso envolve ganhos relativos, preocupação de ganhos relativos, e até hoje não tem. E outra questão que tem aqui tem jogos multiníveis, é pensar acordo nuclear iraniano e Estado Islâmico. Mas outro ponto também interessante. Se por um lado o Irã coopera com o Estado Islâmico, na questão nuclear, coopera porque foi pressionado economicamente para cooperar. Por outro lado, uma colisão da Arábia Saudita com os Estados Unidos abala o seu principal aliado na região, o Assad. Então ele foi punido porque ele cooperou. Posso fazer uma observação? A Turquia, só fechar, a Turquia coopera para a União Europeia, né, que são os refugiados, mas tomou um golpe meses depois. Tipo de golpe. Talvez outra punição também incorporada. Então, jogando só para botar a lei, não. Mas assim, a questão da cooperação em relação ao acordo nuclear iraniano, não é só que houve punições, mas o Irã, além das punições que serviram de estímulo, de um chicote para cooperar, a questão interna do Irã também estimulou essa cooperação. Sim. Se a gente pensar... Teve festas nas ruas, o acordo foi... Ou seja, o Irã marca um retorno de um país que tem uma grande potencialidade para o cenário internacional, como, guardadas as proporções, aconteceu com a China também na década de 70, que era um país isolado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos, pelos seus interesses, faz esse retorno desse país. Mas o acordo nuclear iraniano, eu fiquei pensando nos 4 jogos ali para tentar enquadrar, mas é que a gente tem que pegar P5+1 como ator A e o Irã como ator B. Mas eu vou botar essa questão. Estou vendo. Não, eu queria só chamar a atenção que às vezes a gente tem que pensar um pouco a evolução do pensamento do autor. Esse texto está muito ligado ainda à elucubração da ideia de interdependência que já é diferente do texto do livro de 1974, After. Mas ele não está tanto na interdependência. Sim, ele não está, mas está por trás. Porque digamos, a cereja do bolo do artigo são os regimes internacionais. Essa é um pouco minha crítica ao que eu
meados de 77, uma época que a interdependência estava muito forte, com relações transnacionais, e depois disso, em 84, quando ele escreve o livro dele, é um outro cenário, que as premissas básicas do livro dele são totalmente diferentes. Ele começa com a ideia do Estado unitário, Ele é mais realista. mas ele é muito realista, e até no prefácio do livro dele de 2005 ele fala, olha, eu tive que mudar um pouco a dinâmica da minha produção, porque o cenário internacional da década de 70 era uma coisa, mas na década de 80... Ou escola de Copenhague, né? Você Porque na década de 80 o que vai diferenciar ele do realista? Ele trabalha com o Estado unitário, anarquia e a teoria da escolha racional. A única diferença variável que ele incorpora é que é a variável da informação, que daí quando você tem informação se torna racional cooperando. Sim, que vem da economia, Que vem é da a economia. discussão da falência do modelo. Mas aqui ainda, eu acho, na minha opinião, que ele está vinculado ainda Que é outra variável que o Sim, Michel esse falou, olha, aqui. na economia isso funciona, ele até escreve um artigo na economia funciona, mas isso na segurança não funciona, né? Como o Paulo falou, em última instância é a soberania nacional. Tanto é que o próprio Michel fala na introdução do livro dele, que se confunde muito essa ideia de cooperação, porque o discurso de cooperação é um discurso que compra, mas em última instância a política internacional É isso. Posso entender? A gente não pode esquecer dois aspectos. Num cenário de conflito, há cooperação. E no ambiente de cooperação, há conflito. E por isso que a dialética seria a ferramenta interessante se você constrói os cenários. Não, é porque existe conflito que a cooperação é necessária. Isso. E se num processo de cooperação também há conflitos. Porque a ideia de cooperação dele não é aquela ideia de harmonia. Não. Vamos potenciar o conflito a toda hora. Sim, é uma maneira de gerenciar conflitos. O que o Fazani falou aí, né? Como fazer os atores cooperarem quando alguns atores têm mais incentivos claros a não cooperarem? Aí é um jogo de deadlock. Depende do jogo que tu vai colocar. É lógico. Isso partindo, digamos, de um framework for analysis, que ele fala. Isso é um arcabouço para analisar. Você usa um jogo. Só que o jogo não é suficiente. Você preenche com o contexto da interação. Então ele traz exemplo dessas duas estratégias, que até o autor relata que é difícil você separar de fato, em que países que pedem empréstimos para o FMI, eles podem utilizar uma estratégia de coçar as costas, que é ter uma promessa de renegociar os juros da dívida, pedir mais empréstimos, e com isso os dois lados terem o seu bem-estar aumentado, ou o lado que tem o débito, que vai pedir o empréstimo, fazer uma ameaça, como aconteceu com o Brasil, no caso do FMI e o México, de fazer a seguinte proposta, né, a seguinte ameaça: ou vocês renegociam de acordo com as minhas maneiras, ou eu não pago. Então sai todo mundo worse off, né, sai todo mundo pior na situação em si. E por fim, contexto de alavancagem, que ele dá o exemplo da Guerra da Crimeia, em que a Primeira Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856. Que exemplo era esse? França e Inglaterra estavam passando por uma corrida armamentista naval, ou seja, não estavam cooperando. O que fez com que eles cooperassem em relação a essa corrida naval foi o estouro da Guerra da Crimeia, em que a Rússia ataca o Império Turco-Otomano, a Inglaterra vai defender o Império Turco-Otomano e a França entra do lado da Inglaterra, e eles fecham um acordo por causa do contexto da Guerra da Crimeia. Então é o contexto de alavancagem. Jogos de dois níveis, a diferença, a gente não vai falar de dois jogos que são duas temáticas diferentes, a gente vai falar de dois jogos que são níveis de análise diferenciados. Como níveis de análise diferenciados? Jogos de dois níveis parte da premissa em que as negociações internacionais, elas não são só negociadas no que o Putnam diria, né? O Putnam não tinha escrito aqui nessa época, né? Bob Putnam, né? O Paulo tem o Bob Keohane, Bob Gilpin, Bob Axelrod e o Bob Putnam também. É uma brincadeira porque a gente conheceu lá o professor Coe, que foi na nossa primeira aula do mestrado, né? Da UFSC, veio lá da Califórnia, e ele participou desse contexto mesmo do estudo do liberalismo, do embedded liberalism, né, do surgimento da economia política internacional como uma disciplina. Mas voltando aqui, o Robert Putnam, ele fala que as negociações internacionais, elas não têm só o nível 1, que seria entre os chefes executivos.
ou seja, no nível internacional, o que influencia as relações internacionais, também tem outro tabuleiro de xadrez, que é o jogo interno. O exemplo mais simples para a gente entender isso é, por exemplo, da Liga das Nações e a participação dos Estados Unidos. No nível 1, o Woodrow Wilson assina, digamos, a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Só que no nível 2, o que seria quando esse acordo vai ser negociado internamente, dentro do Senado norte-americano, o Senado barra e, na verdade, quem decidiu a negociação não foi os atores do nível 1, mas sim os Estados Unidos internamente no nível 2. A OIC também é outro exemplo parecido com a Liga das Nações. Os Estados Unidos assinou em Havana a Organização Internacional do Comércio e não deu certo porque os Estados Unidos não ratificou e ficou um regime internacional. Né? O que ficou da OIC foi o GATT de 1947. Então esses são os jogos de 2 níveis. E, por fim, compatibilidade entre jogos, que eu trago para vocês o exemplo entre o Plano Marshall e a OTAN. O que significa compatibilidade entre os jogos? No caso aqui, tanto o OTAN e o Plano Marshall deram certo porque a fundação do Plano Marshall na esfera econômica influenciou a formalização da OTAN na esfera militar. No contexto de interação, o último item, antes da conclusão, é a reciprocidade como estratégia de jogos multiníveis. Então, o primeiro momento para a gente pensar na reciprocidade, e pensando na sombra do futuro, como que os atores vão enveredar futuramente pela cooperação, eles pensam nessa tática chamada tit for tat, que eu também não vi tradução para português. Mas o que significa isso? Isso significa a seguinte prerrogativa. Num primeiro momento, os atores resolvem cooperar. Então, eles vão cooperar, digamos, posteriormente em várias ocasiões, tendo uma estratégia de reciprocidade. Mas a partir do primeiro momento que há uma defecção ou um cheating por parte do outro autor, o outro também vai, digamos, punir, penalizar e não vai haver mais a reciprocidade. Só que o tit for tat, digamos, é uma prerrogativa que estimula a cooperação, especialmente no dilema do prisioneiro, como eu expliquei para vocês ali na primeira parte, que no primeiro momento é o melhor resultado para o prisioneiro A não cooperar, ele tem o melhor ganho, o prisioneiro B vai ser preso. No entanto, quando o jogo for se repetir, a sombra do futuro há de vir, com a repetição do jogo, tem a questão da reputação, e o prisioneiro A, que regateou uma estratégia de negociação, mas você só querer ganhar, ou seja, você não compartilhar ganho, ele já vai ficar maculado e nas próximas negociações todo mundo vai querer penalizar ele porque ele já tem esse tipo de reputação. Então vejam, eles partem da premissa que esse tit for tat funciona em resultados no laboratório e na vida real. Não se esqueçam que o Robert Axelrod é um matemático, o livro dele voltado para as ciências sociais é pautado na lógica, é pautado em cálculos matemáticos. E o que é bom você morar num país que tem dinheiro para investir nas universidades, né? Ele já tinha vários financiamentos no final da década de 70 e 80 e ele fazia essas simulações de jogos por computador. Nós nem éramos nascidos aqui e ele já estava fazendo essas simulações por meio digital lá nas universidades norte-americanas. Até mesmo que o Henry agradece no prefácio do After Hegemony que ele pôde digitar o livro dele por computador e não na máquina de escrever. Isso em 1984. Por fim, há problemas em relação a essa reciprocidade agressiva, porque quando ocorre a tática tit for tat, que ela é uma salvaguarda para um ator que não coopera, pode acontecer, no caso, uma reciprocidade agressiva, em que os atores vão transformar um jogo somente de retaliação e não tem mais estímulos para retornar à cooperação. Atores premidos pela circunstância têm que tomar determinadas decisões. Atores independentes que têm capacidade de construir o seu curso de ação tomam outras decisões na cooperação. Ou seja, se nós pegarmos no cenário internacional, aplicarmos a categoria poder e imaginarmos que nós temos atores poderosos, potentes, que são capazes de garantir elementos básicos,
eles produzem uma cooperação de uma forma. E atores dependentes do cenário produzirão cooperação de outra forma. Se vocês estão pensando em mestrado, esse é um tema... Professor, essa questão que o senhor levantou é muito relevante, porque até algo que eu não coloquei aqui. É o problema da cooperação, principalmente dos atores menores, que são os free riders, né, os caroneiros na cooperação, e quando tem um número grande de atores para cooperarem com pesos, como se o senhor quis dizer isso, com peso diferente na balança, é o problema da cooperação. Mas outra questão interessante, que está até, digamos, em stand-by das relações internacionais, é a temática dos regimes internacionais, porque os regimes internacionais eles resolvem esse problema que o senhor está falando, porque eles transformam jogos de cooperação de vários jogadores, de 80 players, em somente em dois jogadores, porque quando são jogos de 2 jogadores, como eu mostrei para vocês, é mais fácil você chegar à cooperação. O que tem a ver o contexto da erosão dos Estados Unidos e por que os regimes não têm mais a funcionalidade de outrora? Foi para justificar, na década de 80, falou, olha, a gente está perdendo hegemonia, precisamos criar regimes internacionais para a gente manter um viés totalmente... Controle da agenda. Controle da agenda, foi um viés totalmente normativo a obra dele. Sim, no semestre passado a gente bateu no Fiorelli da mesma forma. Tu está muito coxiano, todo mundo não, mas eu concordo com o semestre passado. Mas é inescapável. Mas eu não estou dizendo que é errado. O Altos também seria assim. Então. Eu não estou dizendo que é errado. Deixa eu defender o poder. O Altos também. Não, porque o Altos tem uma teoria. O Altos está pensando na estrutura. O Altos tem uma teoria. Assim, falta uma teoria de regimes. Eu falo isso nas minhas aulas, às vezes. O que faltou aqui? Uma teoria de regimes. Por exemplo, dizer que se os regimes, falseamento, se numa determinada agenda... Ele ficou numa variável interveniente. Exatamente. Se numa determinada agenda não forem feitos regimes, espere o pior. As coisas vão sair do controle e aquela agenda vai gerar consequências negativas para todos os estados, inclusive os atores que acharam que teriam incentivo, que teriam vantagens ao agir de forma egoísta. Falseia a teoria. E para dizer, hoje, atualmente, as questões globais só serão resolvidas através de regimes. Será o quão necessário seria a construção de uma teoria de regimes? Será que foi necessário ou não foi tentado? Essa é a questão. Eu acho que é necessário porque o reino não ser atacado pelo Fox, na verdade, Se nós pensarmos no século XIX e no século XX, buscavam se dar a resposta objetivas para determinados problemas. Problemas bem idiotas. Criar convenção para dizer o que é ilha e o que é continente. Convencionar regras para um avião sair do Brasil e pousar em Nova York. Então, eram respostas muito objetivas, porque por trás disso tudo tinha a ideia de soberania e independência. Então, quer dizer, para que nós podemos manter essa lógica de soberana e independente, nós temos que criar regras de convivência. Né? E que passaram a criar normas e regras de direito internacional. Funcionais, né? Funcionais. E aí nasce uma série de organizações subsidiárias ao sistema ONU para viabilizar. Em áreas não sensíveis da política internacional. Né? Para low politics foi tranquilo, para high. E hoje, nós temos. Você pega a questão ambiental. Você pega a questão do controle de resíduos nucleares, controle de recursos que podem estimular o terrorismo. Tudo isso produz uma série de situações de difícil trato. O que os nossos teóricos vão falar? Ausência de liderança. Vão apelar para as potências, construindo a agenda e liderando, que é o custo da liderança. Parece que esse é o problema hoje. Não há a liderança em si, há a imposição de determinadas agendas. Outro tema para discussão. Teremos que ler o Gil.